Você já ouviu o som do silêncio? Não aquele silêncio de cidade dormindo, mas o silêncio real, profundo, absoluto. O tipo de silêncio que parece escorrer pelas paredes, que entope os ouvidos e que até o próprio coração hesita em bater para não quebrar. Foi esse tipo de silêncio que os agentes da rota encontraram quando entraram numa gruta esquecida no interior de Pernambuco, após uma denúncia anônima em 2023. Lá dentro, envolto por pedra, poeira e um frio inexplicável, estava o corpo de um homem desaparecido desde 2007, ainda com os olhos abertos. O nome dele era Arnaldo César, comerciante, pai de família, e segundo os vizinhos, um homem assombrado por algo que ninguém conseguia ver, mas que ele jurava ouvir. O desaparecimento de Arnaldo foi um mistério que atravessou gerações em Belém de São Francisco, uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, mas poucos falam do que realmente sabem. Em maio de 2007, ele saiu de casa antes do sol nascer. Levava uma mochila, lanterna, um caderno surrado de anotações e uma corda. Disse para a esposa que precisava resolver uma coisa antiga. Ela achou que era mais uma de suas andanças. Arnaldo tinha obsessão por cavernas, por trilhas, por histórias escondidas nas pedras da região. Desde jovem, falava de uma gruta que ninguém conseguia encontrar. Um lugar que ele dizia se abrir só para quem escuta. E quando perguntavam o que havia lá dentro, ele respondia: depende, se você vai para buscar ou para fugir. Naquele dia, ele não voltou. A polícia iniciou buscas. Cães farejadores, drones, até voluntários da cidade. Vasculharam as áreas conhecidas, mas não havia pegadas, nem rastros, nenhum sinal de Arnaldo. Apenas um bilhete em sua gaveta de roupas, escrito à mão com uma letra vacilante. Se eu não voltar, é porque ela me achou primeiro. Durante anos, ninguém mais tocou no assunto. A loja foi fechada, a esposa se mudou, os filhos cresceram com a ausência moldada como uma sombra, e então, 16 anos depois, a central da rota em Pernambuco recebe uma ligação. A gravação dura 23 segundos. A voz é baixa, trêmula, masculina. Tem um homem aqui embaixo, mas ele não está sozinho. Tem algo escutando. Depois, silêncio. A ligação é rastreada até uma fazenda abandonada, na região da chamada Serra dos Desencantos, um local conhecido apenas por quem nasceu por lá, um lugar que, segundo os antigos, nem o som consegue sair inteiro. 3 viaturas foram deslocadas. A equipe da rota chegou ao ponto indicado com equipamentos de escalada, lanternas de alta potência e aparelhos de comunicação. No meio das pedras, meio coberta por vegetação seca, encontraram a abertura da gruta. Uma fenda irregular, como se a terra tivesse se rasgado. O cheiro que vinha lá de dentro era metálico, denso e doce, como sangue e flor misturados. À medida que desciam, os rádios começaram a chiar. A temperatura caiu repentinamente. Os ecos não respondiam direito. Era como se o som não voltasse inteiro. No ponto mais profundo da gruta, encontraram o corpo. Sentado, encostado numa parede de pedra. Olhos abertos, pele ressecada, a expressão congelada entre espanto e horror. Era Arnaldo César. Ao lado dele, ainda intacto, estava o caderno que levara. A capa estava encharcada de umidade, mas as páginas internas, protegidas por sacolas plásticas, estavam legíveis. A última anotação, escrita com a própria unha, dizia: ela respira pelas pedras, ela ouve os nomes e ela não está mais dormindo. Ao redor do corpo, nas paredes da gruta, havia riscos, feitos com carvão, sangue ou algum tipo de seiva endurecida. Símbolos, palavras em latim, aramaico e outras que não puderam ser identificadas, mas havia uma em destaque, repetida diversas vezes: cavare, um termo latino que significa escavar, abrir caminho, ou, segundo traduções antigas, despertar aquilo que está enterrado. A perícia não conseguiu explicar o estado de conservação do corpo.
O tecido da mochila estava apodrecido, as cordas quebradiças. Mas Arnaldo parecia ter morrido há poucos meses. Nenhum sinal de trauma físico sem envenenamento. Em causa registrada, foi parada cardíaca por estresse extremo, uma forma técnica de dizer que ele morreu de medo. O problema foi o que veio depois. 3 dos agentes que participaram da operação começaram a relatar pesadelos. O mesmo sonho, repetido em noites diferentes. Uma voz feminina, abafada, chamando seus nomes, um de cada vez, e sempre no mesmo ritmo. Quando acordavam, escutavam batidas em suas janelas, mesmo morando em apartamentos altos. Um dos agentes, o mais novo, desapareceu 2 dias depois. Seu carro foi encontrado a poucos metros da gruta. Dentro dele havia apenas um papel dobrado, escrito com carvão: "Eu não fui chamado. Ela me escolheu." Desde então, a entrada da gruta foi selada com concreto e sinalizada como área de risco geológico. Mas moradores da região afirmam que, em certas noites, é possível ouvir o som de escavação vindo debaixo da terra, batidas espaçadas. E às vezes, o som de uma respiração longa, como se algo muito antigo estivesse acordando devagar. Algo que reconhece nomes, que ouve e espera. A dúvida que permanece é: o que exatamente Arnaldo encontrou lá dentro? Era ouro? Uma caverna secreta? Uma seita? Ou era algo que não pode ser nomeado, mas que está agora acordado, rastejando, esperando ser lembrado de novo? A pergunta mais perturbadora não é como ele morreu, mas por que deixou tudo registrado? Como se soubesse que alguém viria depois. Como se a gruta não quisesse só silêncio, ela queria testemunhas. Porque no final, talvez Arnaldo não estivesse procurando nada. Talvez ele estivesse fugindo. Talvez ele tenha sido chamado. E se foi chamado, quem garante que não há outros nomes sendo sussurrados agora mesmo? Talvez o seu nome já esteja riscado nas paredes. Talvez ela já esteja escutando. Você ainda acha que isso é só uma história? Tem certeza que a voz que te acordou na madrugada era um sonho? Se você já sentiu um arrepio sem motivo, se já teve a sensação de que o chão pulsava, deixe seu comentário. E se ainda tiver coragem, se inscreva no canal. Mas lembre-se, existem lugares que não devemos procurar e nomes que nunca devemos chamar, porque às vezes o que está enterrado só precisa ser lembrado para acordar.